Livro de Lucas 5:5, quem achou, diga eu achei. Diz o seguinte: respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Estou lendo aqui na versão Almeida. E respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Diga comigo assim: sob a tua palavra. Diga mais forte: sob a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, esse versículo ele fala sobre uma das histórias mais lindas da Bíblia, sobre a grande pesca de Pedro. E essa pesca que Pedro fez, uma pesca milagrosa, que depois de Pedro ter pescado a noite toda e não ter pescado nada, estar frustrado, desanimado, Jesus aparece na vida de Pedro e Jesus libera uma palavra, diz: Pedro, volte a pescar, vá para as águas mais profundas, vá pescar de novo. Aquilo não faz sentido para Pedro. Pedro ele fica talvez um pouco confuso com aquela orientação, porque veja bem, Pedro era um pescador profissional, mas confiando naquela palavra de Jesus, ele volta para o mar, ele tem uma grande pesca, é um grande milagre, os seus companheiros precisam ajudá-los de tantos peixes que ele pega, e depois que ele volta para a praia, ele se prostra aos pés de Jesus, e ali ele se torna então um discípulo de Jesus, e agora começa a viver uma nova história. Essa história, irmãos, que nós estamos lendo aqui hoje, na verdade ela é talvez o texto base, ela é o nosso texto base para esse ano de 2022. Nós pregamos essa história no nosso mega culto da virada, onde nós realmente cremos, e eu quero lembrar você do seu projeto de vida. Não deixe de orar pelo seu projeto de vida, porque sim, nós continuamos orando e crendo que 2022 é um ano de novas histórias de vitória com o Senhor Jesus nas nossas vidas, amém? Você crê nisso, irmãos? 2022 vai ser um ano divisor na sua vida. A sua vida vai ser conhecida antes de 2022 e depois, porque novas histórias Deus estará fazendo nas nossas vidas. E naquela mensagem, na mensagem do culto da virada, Deus nos deu uma promessa maravilhosa. E Ele nos deu algumas características de como que seria essa nova história, essa bênção de Deus. E eu quero rapidamente só recapitular, para que a gente não esqueça, irmãos, dessa promessa. Primeira característica: essa promessa seria grande. Eu vou repetir: essa promessa será grande. A Bíblia diz que a pesca foi tão grande que eles ficaram perplexos. Se prepare para ficar perplexo. A Bíblia nos diz que o milagre foi tão grande que Pedro precisou dos seus amigos para ajudá-los. A bênção, irmãos, não virá sozinho. Você terá que ter comunhão, você terá que unir a tua família, e principalmente será tão grande que será para você e abundante para outras pessoas. Este milagre pode ser que ele chegue num primeiro momento de uma forma que não faça sentido, uma forma que você não consiga compreender. Pedro indagou Jesus, falou assim: Jesus, eu vou voltar a pescar durante o dia em águas profundas. Não fazia sentido, mas Pedro confiou. Por isso tenha muita sensibilidade. Talvez esse grande milagre virá através de um problema. Talvez esse problema que você está passando será algo que Deus vai usar. Talvez será através de uma pessoa que talvez você não leva muito a sério. Por isso tenha muita sensibilidade. E por último, a quarta característica deste milagre: ela vai gerar uma nova história nas nossas vidas. E Pedro viveu essa nova história. E por que Pedro, irmãos, conseguiu viver? Pedro conseguiu viver essa nova história porque Pedro era um homem de fé. E algo, irmãos, maravilhoso que a gente vê na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, é como que pessoas comuns, pessoas simples, puderam viver histórias extraordinárias de milagres. Pedro, um pescador, um homem sem estudo, um homem até mesmo considerado grosso e bruto nos dias de hoje. Nós podemos ver uma mulher doente com um fluxo de sangue, que sofria de hemorragias, anêmica. Nós podemos ver soldados romanos que não tinham assim tanto conhecimento das coisas, experimentaram milagres. Nós vemos prostitutas experimentando milagres. E chama a nossa atenção, irmãos, como pessoas simples puderam viver esses grandes milagres de Deus. E por que elas conseguiram, pastor? Sabe por que elas conseguiram? Porque elas começaram a se mover em fé, de acordo com aquilo que Deus tinha liberado para elas. Sabe, igreja, a fé é a moeda do mundo espiritual.
O mundo espiritual se move pela fé. No Brasil nós usamos o real para fazermos compras, para comprar e vender. Nos Estados Unidos a gente usa o dólar. Na Europa a gente usa o euro. E o que a gente usa no mundo espiritual? A fé. Mas afinal de contas, o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 nos diz que a fé, é uma definição bíblica, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos, mas a prova das coisas que nós não vemos. E eu queria, de uma certa forma, humildemente, fazer como se fosse uma certa paráfrase de uma definição do que seria nós termos um passo de fé, uma atitude de fé. Veja bem, não estou definindo o que é fé, porque Hebreus 11:1 já define claramente. Mas o que seria um passo de fé? O que seria uma atitude de fé? E nessa minha paráfrase, eu colocaria o seguinte, que uma atitude de fé é o seguinte: a atitude de fé é se mover confiantemente, conforme uma palavra revelada de Deus, com pouco ou nenhum indício de que aquilo possa acontecer. É se mover confiantemente. Atitudes de fé é entrar em movimento, e eu não sei qual é o movimento de fé que você precisa hoje. Talvez alguns aqui, este movimento de fé seja talvez para marcar aquela prova, talvez ir numa autoescola essa semana e buscar aquele sonho, aquele projeto de você ter a sua carta de uma habilitação de motorista. Talvez o teu passo de fé seja marcar a data de um casamento. Talvez o teu passo de fé seja começar um novo curso. Talvez o teu passo de fé é você decidir ter um filho. Aqueles que já têm um filho, talvez decidirem um segundo filho. Talvez o teu passo de fé é enfrentar aquele tratamento médico. Talvez o teu passo, o teu movimento de fé é crer que Deus pode te usar para curar um enfermo, um doente. Eu não sei qual é o teu movimento, mas eu sei que todos nós aqui, em alguma área da nossa vida, estamos precisando tomar uma atitude de fé. Fé, então, é você se mover confiantemente. Fé não é ato de loucura. Fé não é um desvaneio. Veja bem, quando Pedro foi jogar as redes de volta no mar, quando o mesmo Pedro depois foi um dia andar sobre as águas, você lembra quando Pedro andou sobre as águas? Pedro saiu do barco para andar sobre as águas, irmãos, num ato de loucura? Não, porque loucura é você fazer algo impensado, movido pela emoção, movido ali pela talvez a pressão de pessoas. Não, Pedro não saiu do barco, eu vou andar sobre o barco aí, ele talvez ser o primeiro homem a surfar sem prancha. Não, Pedro não fez isso. Pedro, quando ele vai sair do barco para andar sobre as águas, o que Pedro faz? Ele diz para Jesus, fala assim: Jesus, me manda andar sobre as águas. Pedro entendeu que ele precisava receber uma palavra que vinha de Deus mandando ele fazer algo. E ele aprendeu isso com essa pesca, quando ele diz: sob a tua palavra é que eu vou lançar as redes. Não é porque eu estou querendo, não é na minha empolgação, não é porque está todo mundo me pressionando. O Senhor me mandou lançar as redes, então eu vou. Então preste atenção nessa definição. Ter um passo de fé é você se mover com confiança, conforme uma palavra que foi o quê? Revelada, anunciada, declarada a você. E pode ser que haja algum indício ou nenhum indício de que aquilo possa acontecer. Agora preste atenção, irmãos, nós entendemos o seguinte: nesta frase, de forma proposital, eu coloquei a expressão uma palavra revelada. Quando nós estudamos a palavra de Deus, o Novo Testamento, nós aprendemos que o Novo Testamento foi escrito no grego. E no grego, quando se usava a palavra lá no grego para a palavra, deu para entender? A palavra para a palavra, deu uma bugada aí, né? No grego haviam dois tipos de palavras, que para nós no português e nos vários idiomas modernos, quando foi traduzido como uma única palavra. Mas lá no original eram duas palavras. Quais eram essas duas palavras? A palavra logos e a palavra rema. Diga comigo assim: logos e rema. Ou seja, quando você vê o Novo Testamento e aparece a palavra, quando Pedro diz sobre a tua palavra, em alguns lugares está escrito logos, em alguns outros lugares está escrito o quê? Rema,
qual é a diferença? Por que o autor, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, por que na hora de escrever ele falou assim, eu coloco logos ou eu coloco rema? Para nós foi traduzido uma única forma só. Veja bem, irmãos, qual que é a diferença? A palavra logos, o logos significa a palavra escrita. É aquilo que está escrito nas nossas Bíblias. É a palavra que está registrada. A palavra logos, ela traz um sentido mais geral, daquilo que Deus quer para todos, em todas as áreas, nas mais diversas áreas da nossa vida. É a palavra que está escrita, é a palavra que está registrada. Amém, igreja? Agora, a palavra rema, presta atenção, é a palavra que é anunciada a nós. A palavra rema é aquela palavra revelada. A palavra rema é aquela palavra que vem de Deus para nós, que fala com o nosso espírito. É quando Deus diz para nós e fala assim, faça isso. É aqui que você vai, toma essa decisão, tem esse passo de fé, se movimente nisso. Deus revela isso para você. Deixa eu usar um exemplo aqui. Há praticamente 20 anos atrás, em junho de 2001, a pastora Thalita e eu, nós morávamos nos Estados Unidos, nós éramos namorados, estudantes, e nós tínhamos que tomar uma decisão se a gente voltava para o Brasil ou ficávamos nos Estados Unidos. Nós podíamos ficar lá porque nós estávamos muito bem, estávamos tranquilos, com visto, tudo certinho. A pastora Thalita já trabalhava até num banco mesmo, trabalhava num banco nos Estados Unidos. Eu tinha um emprego que era um emprego simples, mas que era confortavelmente capaz de sustentar, de eu tocar a minha vida, mas eu precisava tomar uma decisão. Então, num tempo com Deus, orando no meu quarto, falando com o Senhor, falei, Deus, eu preciso de uma direção do Senhor. Se eu fico nos Estados Unidos ou eu volto para o Brasil. E naquele momento, naquela tarde, no meu quarto orando, acho que foram mais de 2 horas orando, buscando a Deus, Deus me deu uma palavra. E essa palavra começou pela palavra logos. Eu estou orando e de repente vem na minha mente Êxodo 34. Êxodo 34? Êxodo 34. O que será que tem em Êxodo 34? Então eu abri a Bíblia e fui para Êxodo 34. Comecei a ler o livro de Êxodo 34, fui lendo alguns versículos. Quando um de determinados versículos começou a chamar a minha atenção, e eu comecei a sentir algo, parecia que aquele versículo estava pulando da Bíblia. E ali naquele versículo dizia o seguinte: e Deus falou para Moisés, eu farei uma obra que nunca foi feita, uma maravilha tão grande que nunca foi feita na sua vida, no meio do seu povo. Veja bem, esse texto, Êxodo 34, aquilo que Deus falou para Moisés é a palavra logos, amém, irmãos? É a palavra registrada. Só que aquilo se tornou uma palavra rema para mim. A palavra registrada se tornou uma palavra revelada. A palavra registrada se tornou uma palavra anunciada. Então ali eu senti no meu espírito Deus dizendo, eu farei sim uma grande obra no meio do seu povo. E eu estava nos Estados Unidos, obviamente, então eu entendi que o meu lugar não era para ficar lá, porque lá não era o meu povo era o Brasil, o meu povo era a Igreja Quadrangular, o meu povo é a IEQ Iguatemi, vocês são o meu povo, vocês são a minha família, vocês são a minha casa. E ali eu tive então a revelação de Deus, a palavra rema de Deus. Sabe, igreja, eu estava preparando essa mensagem, e como eu disse, isso vai fazer quase 20 anos. E sabe, irmãos, o que eu reparei? Que nesses 20 anos, eu nunca fiz em 20 anos, eu nunca fiquei imaginando como seria a minha vida se eu tivesse ficado nos Estados Unidos. Eu nunca imaginei. Porque a palavra de Deus foi rema, uma palavra tão forte que eu tomei posse dela e comecei a viver ela. E, irmãos, lembra que a palavra rema é se mover às vezes em coisas que parecem muitas vezes sem sentido. E eu lembro que quando eu voltei, irmãos, todo mundo dizia, você é louco. Não fazia sentido, todo mundo quer ir para os Estados Unidos, eu já estava lá, vivendo bem, e agora eu estou voltando para começar tudo do zero. Mas quando, irmãos, Deus dá uma palavra rema, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Por isso, irmãos, nós precisamos nos mover pela fé na palavra rema. Quem lembra de Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra. Lá em Romanos 10, 17, qual é a palavra que está no original para a palavra? Está escrito o quê? Rema. Não está escrito logos, está escrito rema. A fé vem pelo você ouvir a palavra rema. Por que isso, irmãos, é muito importante? Veja bem, se a fé viesse somente pelo logos, pessoas que leem muito a Bíblia seriam cheias de fé.
E aí agora a gente começa a ver que na época de Jesus nós tínhamos os fariseus. Os fariseus, eles liam muito, né, os textos que tinham para eles na época, que era o Velho Testamento. E eu pergunto, eles liam muito, sabiam tudo de cor, mas eles eram homens de fé? Não, eles não eram homens de fé. Eles não tinham o rema de Deus. Se no lugar de Romanos 10:17 estivesse escrito logos, talvez provavelmente não estaria escrito ouvir a palavra, porque se é logos, que é palavra escrita, o mais óbvio seria o quê? A fé vem pelo ler a palavra, e não ouvir a palavra. Você não ouve a palavra, você lê a palavra. Por isso que lá em Romanos 17 diz que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir o quê? Essa palavra rema de Deus, aquela revelação de Deus para nós. Quais são, pastor, as condições para eu ter a palavra rema? Primeiro, eu preciso ter uma intimidade com Deus, para que o Espírito de Deus revele isso para mim. Como que eu posso receber uma palavra rema de Deus? A palavra rema de Deus pode vir, irmãos, através do Logos. Ela começa pelo Logos, que é a palavra escrita, amém, igreja? E se torna uma palavra o quê? Revelada, amém? Que foi no meu caso, nesse exemplo que eu disse, de Ezequiel, de Êxodo 34, começou com Logos e se tornou um rema. Ela pode vir através do Espírito de Deus, uma impressão, algo que você sente dentro de você, uma paz, pode ser a voz de Deus, pode ser um pensamento. Essa palavra rema pode vir através de uma pregação, pode ser também de uma pessoa que traz uma mensagem de Deus para você, pode ser de um acontecimento, uma cena que você vê, algo que você vê na tua frente, da natureza ou alguma coisa, e o Espírito Santo revela e ele traz uma mensagem de Deus para você. Pode ser também através de uma visão, pode ser também através de um sonho, pode ser também dessa forma. Por isso, irmãos, que às vezes lá em casa, quando o despertador toca, eu sempre durmo uns pouquinho a mais, sabe? E a pastora fala assim, mas por que você dorme um pouquinho mais? Eu falo assim, é que Deus fala muito comigo em sonhos, irmãos, e para Deus falar em você com sonhos tem uma condição, você tem que estar dormindo, né, gente? Então você tem que dormir bastante para Deus falar em sonho. Brincadeira, não vai dormir muito não, viu, irmãos? Mas veja bem, presta atenção nisso, não seja um caçador de palavras rema, sendo um crente preguiçoso, que não entra no secreto, e que fica indo atrás de pessoas para receber uma palavra aí, não, e nem dormindo demais também, né? Para Deus falar com você só em sonhos. Sabe, irmãos, nós devemos fazer do nosso alvo, não uma palavra rema, mas devemos fazer do nosso alvo a busca pelo Espírito Santo e a intimidade com o Pai. Não devemos também descartar o Logos e buscar somente o rema, de jeito nenhum. Nós começamos pelo Logos e alcançamos a palavra rema de Deus para nós. Quem pôde entender, diga amém. Nós temos que fazer da intimidade com Deus o nosso alvo, e dessa intimidade virá as palavras remas de Deus. Aliás, quem crê que Deus tem uma palavra rema para você hoje? Levante sua mão e diga assim comigo: há uma palavra rema de Deus para a minha vida. Você que está aí no culto online, coloque a hashtag há uma palavra rema. E algumas verdades nós podemos aprender, irmãos, acerca disso. Primeira grande verdade: quanto mais cheio do Logos nós tivermos, mais nós iremos alcançar o rema. Quanto mais o Logos você tiver, quanto mais você conhecer a palavra, o Logos, a palavra escrita, menos confusão você vai ter. Veja bem, deixa eu dar aqui uma palavra de sugestão, uma palavra de ensino, amém, igreja? Veja bem, Deus pode até mesmo trazer uma palavra rema para você, através de uma visão, de alguém disse algo, um pastor, isso pode acontecer, mas eu queria encorajar você, não como doutrina, mas apenas como uma sugestão, que além de você ter aquela palavra rema que veio dessas formas, que você também tenha uma palavra rema a partir do Logos. Ou seja, uma palavra rema que você tem um versículo para respaldar aquilo. Por quê, irmãos? Porque nós somos muito inconstantes, às vezes a gente entra em dúvida, a carne fica incerta. Será que foi Deus que falou mesmo? Eu acho que foi coincidência, eu acho que o sonho foi aquilo. Então, se Deus te deu uma palavra rema, a partir dessas formas, vá para a palavra Logos de Deus, entra no secreto e receba a palavra rema de Deus. Pega aqueles versículos, anota eles, põe data neles. Quanto mais Logos, mais rema nós teremos. Quanto mais você conhecer a Bíblia, ler a Bíblia, mais o Espírito Santo vai poder tirar palavras remas dentro de você. Atos 16, Jesus falou o que para os discípulos? E o Espírito Santo vos fará lembrar, palavras remas, de tudo aquilo que eu ensinei, que é o Logos.
Veja bem, quando Deus falou comigo há 20 anos atrás, e aquele pensamento veio, Êxodo 34, se eu não conhecesse o livro de Êxodo, eu nem sabia o que era isso, eu ia ficar procurando no Google, o que é o tal do Êxodo. Eu acho que ia comprar uma viagem para o Egito, e eu não ia receber a palavra de Deus. Olha para cá, irmãos, quanto mais logos, quanto mais você lê, mais remas Deus vai liberando sobre a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Quanto mais logos, mais direção. O logos também é útil, irmãos, para guiar e encorajar nossa vida. Timóteo 3,16 fala o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus, toda a escritura é útil. Nem tudo você vai precisar de um rema, porque muitas coisas, irmãos, muitas bênçãos e promessas já estão aqui no logos e registradas, e elas também valem na nossa vida. Você não precisa de uma palavra rema para se decidir pelo batismo. É só você somente decidir e ser batizado e ser salvo. Você não precisa de uma palavra rema para ser um dizimista. Você não precisa de uma palavra rema para saber se Deus quer prosperar a tua vida. Pastor, por que eu não preciso? Não preciso de uma palavra rema, é simplesmente tomar posse, porque já está escrito aqui. Isaías 1,19 diz: se você quiser, olha o que o texto diz: se você quiser e obedecer a Deus, viverá o melhor desta terra. Você não precisa de uma palavra rema para continuar orando pela salvação do teu esposo, do teu filho, da tua filha, da tua mãe. Ah, pastor, será que eu devo continuar orando por eles? Sim, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Há, irmãos, inúmeras promessas de Deus aqui para a sua vida. Quanto mais logos, mais o rema nós teremos. Segunda grande verdade que nós podemos aprender. Por isso, aliás, antes de entrar nessa segunda verdade, eu desafio você a conhecer mais a palavra de Deus. Volte a ter devocionais todos os dias, volte a ler a Bíblia todos os dias, se encha da palavra de Deus, se encha dela dia e noite. Segunda grande verdade: todos nós podemos se mover em fé. Eu vou repetir: todos nós podemos se mover em fé. Essa é a beleza, irmãos. Não importa quem você é, não importa o teu histórico, todos nós podemos viver algo maravilhoso da parte de Deus, e isso inclui você. Não há nada que diz na Bíblia, ou não há nada que Deus nos mostra, que Deus quer fazer algo para muitas pessoas e Deus não quer fazer nada com você. Não há nada que diz que dá tudo certo para os outros e tudo errado para você. Vai dar certo para você também. Sabe, igreja, Deus não tem meios filhos, Deus não tem filhos ilegítimos. Se você é um filho de Deus, então Ele também tem algo lindo, maravilhoso e grande para a sua vida. E se você ainda não é um filho de Deus, se torne um filho de Deus agora mesmo. Reconheça que Jesus deu a vida dele pela sua vida, que Ele perdoa os teus pecados e que Ele tem a vida eterna para você. E você se torna um filho e uma filha de Deus hoje. Se coloque de pé. Busque, irmãos, uma palavra rema de Deus também para você. Qual é a palavra rema que você está precisando hoje? Talvez é uma palavra rema para uma enfermidade. Talvez é uma palavra rema diante de uma pressão no trabalho. Você não sabe se fica neste trabalho ou se você sai. Busque uma palavra rema de Deus. Se a palavra de Deus rema vier e disser fique e aguente a pressão, Ele vai fazer a obra. Mas se a palavra rema também disser deixe e saia, Ele também fará a obra. Não tenha medo, e algo melhor estará preparado para você. Talvez você precise de uma palavra rema para marcar essa data desse casamento, porque vale lembrar, irmãos, que casamento, que namoro foi feito para acabar, viu? Namoro foi feito para acabar. Ou ele acaba em casamento, ou ele acaba porque não deu certo. Crente não namora para dar passeio, não. Crente não namora para passar tempo, não. Namoro do crente tem propósito para descobrir se é para casar. Qual é a palavra rema que você precisa de hoje de Deus? Busque essa palavra rema. E a terceira grande verdade, irmãos: Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Eu vou repetir: Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Seja a palavra rema ou seja a palavra logos, Ele vai cumprir. Só que, irmãos, quando Deus libera uma palavra rema para nós, pode ser que ela se cumpra de forma muito rápida e imediata, mas muitas vezes a palavra rema leva um tempo para se cumprir. E quando a palavra rema leva um tempo para se cumprir, aquela palavra e a nossa fé agora começam a ser testadas. E os dois maiores testes da fé são os testes do tempo e o teste do nada.
O teste do tempo é aquele teste que demora demais. Deus deu a palavra e está demorando demais para acontecer. E o teste do nada é que Deus deu a palavra rema, mas você não vê nenhum indício, não há nenhum sinal que aquilo possa acontecer. E preparando esta mensagem, Deus me levou a 1 Reis capítulo 18, versículo 1, que fala quando Elias recebeu uma palavra de Deus, uma palavra rema. E Deus disse para Elias: Elias, ore, porque eu voltarei a dar chuva sobre a terra, depois de muitos anos numa terra seca. Elias foi para o monte orar, e ele manda o seu assistente olhar os céus, porque se vem chuva, vem dos céus. E o assistente olha uma vez, olha duas, olha 3, 4, 5, 6 vezes, e por 6 vezes ele olha e fala: Elias, meu senhor, não tem nenhuma nuvem, eu não estou vendo nada. E por 6 vezes leva um tempo, nada acontece. O que fazer, pastor, quando Deus dá uma palavra rema e ela não se cumpriu ainda? Primeiro, continue crendo. Continue crendo na palavra de Deus, continue crendo no amor de Deus, continue crendo no que Deus ainda está no controle. Você pode estar confuso, mas Deus não está confuso. Você pode estar agitado, mas Deus não está agitado. Deus está tranquilo, sentado no trono dele, governando a sua vida. Continue orando e jejuando até algo acontecer. Pastor, mas já fazem 20 anos que eu oro. Ore 21, mas ore até algo acontecer. Continue declarando a palavra de Deus. Por isso que é importante, quando Deus te der uma palavra rema, registre ela, põe data. No ano passado, a pastora Thalita e eu, nossa casa, passamos pelo Covid e foi muito difícil. E nós tivemos que imprimir, irmãos, palavras remas que Deus tinha dado para nós. E ali nós olhávamos aquelas palavras remas, e muitas vezes aquela mente que tentava: será que eu vou morrer? Será que eu não vou viver? E quando eu olhava aquela palavra rema, eu dizia: essa palavra não se cumpriu ainda, então eu não vou morrer, porque Ele cumpre aquilo que Ele diz. Creia, profetize a palavra, persevere com paciência, sem reclamação, esteja atento aos sinais. Esteja atento aos sinais. Para que aquele servo pudesse olhar a nuvem, ele teve que olhar para o alto. Deus manda dizer: olhe mais alto, olhe por cima, levante os teus olhos, meu filho, porque acima, porque além dessa tempestade, o sol ainda está brilhando. Olhe por cima das estatísticas, olhe por cima dos indicadores financeiros, olhe por cima do câmbio do dólar, olhe por cima daquilo que aquela pessoa falou para você, olhe por cima daquela palavra de maldição que liberaram para você. Deus manda dizer: olhe por cima, olhe mais longe, pense mais a longo prazo, não seja tão imediatista, e continue crendo que Ele irá fazer. E nesta noite Deus mandou entregar algumas palavras remas. Coloque a mão em teu coração agora. E em 1 Reis 18:1 diz que Elias ouviu um barulho de uma grande chuva. Mesmo não tendo uma nuvem nos céus, ele escutou um barulho de uma grande chuva. E enquanto eu estava orando por esta mensagem nesta manhã e nessa semana, eu estava aqui no altar da igreja, orando sozinho aqui no altar. E Deus me deu uma palavra rema para nós, para a nossa igreja e para a sua vida. E Deus mandou dizer: eu estou vindo, eu estou chegando com algo grande. Eu estou chegando a algo grande, um grande barulho. E eu pude escutar esse barulho, irmãos. E Deus me mostrou, e Deus trouxe nos meus ouvidos, e eu escutei esse barulho. Deus manda dizer: está vindo, está chegando. Eu estou trazendo algo grande para a sua vida e para a nossa igreja. Deus manda dizer: esteja atento aos sinais. E eu quero profetizar que Deus dará sinais para ativar a sua fé e renovar a sua fé. Esteja atento a esses sinais. Pode ser, irmãos, que esse sinal venha de uma palavra, e Deus mandou dizer isso. Alguém vai dar uma ideia para você, alguém vai sugerir algo para você, alguém vai sugerir algo a respeito de você para outra pessoa. E Deus manda dizer: quando sugerirem isso, não rejeite. Talvez alguém vai falar assim: por que você não faz isso? A sua primeira reação vai ser: ah não, isso não é para mim. Deus manda dizer: toma cuidado, não rejeite os sinais de Deus, irmãos, porque está vindo algo grande do Senhor. Preste atenção, mês de março ainda é só o barulho. Ah pastor, não vai acontecer tudo nesse mês? Não. Por que não vai acontecer tudo neste mês? Porque é grande demais para acontecer num único mês. 30 dias não suporta tudo aquilo que Deus está para fazer. Mas neste mês começa o barulho, neste mês já começa o sinal. E preste atenção que Deus diz: põe tua vida em ordem.
Quando Elias ouve o barulho da chuva, ele começa a se preparar. Deus manda dizer: se prepare. Eu não sei o que você tem que se preparar. Talvez o seu se preparar é voltar a fazer devocional, é voltar todo dia a ler a Bíblia. E você que parou de ler a Bíblia todo dia, você que parou de orar todo dia, volte a pôr em vida a tua vida em ordem com Deus. Você que é casado, que vive brigando, se pegando com a tua esposa, Deus manda dizer: põe tua vida em ordem. Converse com a tua esposa, vem num lugar fechado, olha olhos nos olhos e fala assim: nós vamos consertar esse casamento. Põe tuas finanças em ordem, põe o teu tempo em ordem, toma cuidado aonde você está gastando, põe a tua mente em ordem, se livre de uma vez por todas dessas dúvidas e incertezas do que Deus tem, libera o perdão, porque o Senhor está vindo com algo grande, Ele está vindo com algo grande. Comece a orar neste momento, levante as suas mãos.